A paz do Senhor, galera, eu sou o Bruno Saraiva e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a era da criação. Vídeo 2, fique com a gente. A paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Te convido aí a pegar sua Bíblia, a gente vai pegar seu caderno, pegar aí sua caneta ou seu celular mesmo, porque a gente vai dar bastante referência, a gente vai falar mais uma vez sobre a era da criação, parte 2, amém? Provavelmente vai ter a parte 3, talvez a parte 4, mas esse estudo do panorama bíblico não acaba hoje, fechou? Lembrando aí que a gente tem as nossas redes sociais, dá uma olhada aqui embaixo, fechou? Não deixe aí de participar, é muito importante aí a sua participação, amém? Porque afinal de contas, tudo isso daqui é exclusivamente para você, amém? Então vamos lá então, hoje a gente vai para o vídeo 2. Vamos dar uma recapitulação detalhada aí da criação do homem, que se dá em Gênesis, claro, como a gente já viu, do capítulo 2, a gente vai dar uma recapitulada, do capítulo 2, versículo 4 ao 25, fechou? É muito interessante, porque no versículo 4, o nome Jeová aparece pela primeira vez na Bíblia, e esse nome, Jeová, significa eu sou o que sou. Muito interessante, né? A gente vai ver essa referência sendo usada novamente lá em Êxodo 3,14. Muito interessante isso. Aquele que tem a autoexistência, né? Deus ali se revela. O nome de Deus sempre está ligado com o quê? Com a redenção, que a gente vê ali em Gênesis 3,21. Deus, ele mostra ali que através de Jesus Cristo, que também ali, você pode ver que Jesus também se intitula ali, eu sou o que sou, em João 8,58. Então a gente vê ali uma extrema semelhança ali entre o Deus que aparece ali em Gênesis e Jesus Cristo lá no Novo Testamento. Como a gente já viu, Jesus Cristo, ele se dá por aparecer muito antes da existência do mundo, não só em Gênesis. Então isso é extremamente interessante, porque nós passamos ao quê? A perceber que não há contradições na Bíblia. Jesus, ele nunca foi o plano B, ele sempre foi o plano A. Muito legal isso, né? Jesus também ali, Jesus em João 1, do 1 ao 14, também diz que ele é o Criador, que ele é a vida. Sabemos e temos a certeza que com o sacrifício de Jesus pelo pecado, tudo foi pago, como a gente vê em João 1,29 e 2 Coríntios 5,21. Além de tudo isso, o nome de Jesus significa Jeová salva. Então a gente já percebe que é Jesus que andou no jardim do Éden, ali que a palavra fala que todo dia o Senhor, Deus, visitava Adão e Eva. É o mesmo Jesus que João lá na frente vai ministrar que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, em João 1,1. Então nós vemos que a Bíblia ela é simplesmente fantástica. Deus, ele criou o homem da onde? Do pó da terra. E este fato deve nos lembrar sempre da humildade que nós devemos ter perante a tudo, porque somos do pó. O que nos torna seres viventes é o quê? O sopro de Deus. Porque se não fosse o sopro de Deus, nós seríamos mais um da parte da criação, mas o sopro de Deus nos torna diferente. É muito interessante, né? E aí é muito interessante porque a gente percebe que sem Deus nada poderia existir. Através de Deus é que tudo existe. A gente vê a palavra falando sobre isso. Deus criou toda a terra para ser a habitação do homem. Você tem noção disso? Você tem noção que tudo isso foi criado para mim, para você? Olha a importância que nós temos
com relação a isso. E aí é muito interessante porque Jesus plantou, quando a gente estuda lá a Gênesis, lá logo no início, no jardim do Éden, ele plantou 2 árvores e ele colocou o homem e a mulher para morar ali. E é muito legal porque esse lugar, ele era perfeito. Era um lugar onde toda a natureza vivia de forma harmoniosa. Esse jardim, a palavra fala que tinha tudo de necessário para suprir a necessidade do homem, tanto material quanto prazerosa. A gente vê isso lá em João 14, do 1 ao 3. Entre todas as árvores que Deus criou, que a palavra fala que Ele criou muitas árvores, toda a vegetação, em especial, a palavra deixa bem claro que Ele criou o quê? A árvore da vida era o quê? Para dar imortalidade, como a gente vê em Gênesis 3, 22 e em Apocalipse 22, 2. Para isso que foi criada a árvore da vida. Então o homem não morreria. Adão e Eva estariam vivos até hoje. A árvore da ciência e do mal era extremamente proibida para o homem e a mulher comerem, para Adão e Eva. Sobre o que? A pena de morte. Pelo mandamento do Senhor, era uma árvore que não se podia provar. O homem não poderia provar. Ali foi uma determinação do próprio Deus. E aí é muito interessante porque quando vemos ali o Jardim do Éden, a palavra ela dá algumas dicas de onde o Jardim do Éden poderia ser. E aí é muito legal porque a palavra fala que alguns rios dividiam ali o Jardim do Éden, que era o Pison, o Gion e o Edequel, que é o nome antigo do rio hoje chamado Tigre, e o Eufrates. Onde que ficou o Jardim do Éden? Com essa dica a gente pode ter uma ideia que provavelmente foi onde os rios Eufrates e o Tigre se encontram hoje, ali nessa proximidade, que hoje está o quê? O Iraque. Então foi mais ou menos ali que começou ali a civilização. Faz um pouco de sentido, por quê? Porque foi aqui, nesse lugar, onde Nimrod estabeleceu a sua idolatria, através da Torre de Babel. E seu ensino e o seu reino da Babilônia. Depois do dilúvio, o Jardim do Éden ficou destruído. E a palavra fala que esse jardim ficou protegido através de 2 anjos. Então assim, é muito interessante, porque a gente vê Deus fazendo as coisas perfeitas e o homem simplesmente estragando tudo isso. Adão e Eva tiveram que trabalhar para fazer tudo ali o que Deus tinha colocado no jardim. Então a gente vê até no versículo 15 ali, versículo 2, 15, que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Então assim, a gente percebe que desde o princípio da criação, Deus não queria que o homem ficasse de uma forma desocupada. Deus criou o homem e a mulher para cumprir a vontade dele. E essa vontade certamente vai estar o quê? O trabalho. Então assim, é impossível, se você é um cristão, se você tem queimado no seu coração de seguir a Jesus Cristo, é impossível que junto com esse queimar não venha a parte de servir. Nós fomos feitos para servir desde a criação do mundo. Não há lugar para preguiçoso no reino dos céus. Não há lugar para pessoas ociosas, pessoas que não querem fazer nada. Deus deu para o homem um corpo, uma força, onde ele poderia trabalhar no Jardim do Éden, Adão e Eva. E não é diferente de nós. E é muito interessante porque trabalhar é algo que Deus criou ali de uma forma prazerosa, não foi algo cansativo, não foi nada com uma forma de castigo. Certamente a gente consegue já ter uma ideia que no céu nós não ficaremos ocupados. Deus sente prazer nisso. É muito louco a gente pensar como Deus criou tudo de forma extremamente harmoniosa. E aí a gente vê a queda do homem no capítulo 3. Deus cria o universo
em perfeita harmonia. A gente observa que Deus cria um mundo extremamente perfeito, natureza. O homem não precisava comer carne, o homem não precisava matar animal, o homem se alimentava das frutas, se alimentava ali de tudo que o jardim do Éden poderia proporcionar. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai um pouco lá para frente, a gente vê os homens, os espias lá na Terra Prometida, trazendo frutas gigantescas, onde a palavra fala que mais de um homem precisava para carregar aquelas frutas. Imagina como foi no Jardim do Éden. Olha a perfeição que o homem acabou sendo expulso e retirado. É muito louco. Então Deus fez o homem reto, mas eles, Adão e Eva, buscaram muitas invenções. Eclesiastes 7:29 fala sobre isso. A palavra fala que o homem sim procurou coisas que não eram ali para o seu momento, não era necessário. E aí a gente vê aparecendo a figura do quê? Do tentador, de Lúcifer. Lúcifer aparece em formato de serpente. Ele acaba induzindo, usando um animal chamado serpente, que a Bíblia fala, para enganar Adão e Eva. Então, um pouco de Lúcifer. Lúcifer era um anjo criado por Deus. A palavra fala que ele era estrela da manhã, filha da alva, estava no Éden, em perfeita formosura, era um querubim ungido para proteger, estava no Monte Santo do Senhor. Andava em meias pedras afogueadas, era perfeito em seus caminhos. A gente vê falando um pouco disso em Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas, ainda assim, Lúcifer caiu. Por quê? Porque ele queria subir ao Monte Santo do Senhor, ele queria ser igual a Deus, ele queria se assentar ao trono de Deus, ser o próprio Deus. E para isso, ele precisava o quê? Para se tornar o próprio Deus? Destronar Deus. Então a gente já percebe que, por causa dessa iniquidade que foi achada nele, ele caiu do céu. E através dessa queda que nós vemos lá atrás, na aula anterior, que Lúcifer cai, tudo indica que ele cai a partir do 7º dia e antes da tentação do homem. Lúcifer cai, Lúcifer ali se rebela, ele consegue levar uma terça parte dos céus, cai, Lúcifer se torna Satanás, o nosso adversário, e todos os anjos que ele leva se tornam os demônios, de acordo com a sua hierarquia. É muito interessante porque a Bíblia fala que a Bíblia dá vários adjetivos para Lúcifer, que ele é um enganador, ele é assassino, mentiroso, maligno, a antiga serpente, o dragão, o leão, o diabo, Satanás, o opositor e, com certeza, o inimigo de Deus e dos homens. Lúcifer é muito perigoso e poderoso, nós não podemos menosprezar Lúcifer, ele é sábio, ele tem um poder grandioso, porém, nós não podemos nos acovardar e criar medo no nosso coração, porque Deus é extremamente mais forte. Então assim, não existe aquele braço de ferro entre Deus e Lúcifer. Simplesmente Deus aparece e Lúcifer é dissipado. Não existe briga, não existe um octógono onde Deus e Lúcifer brigam. Então, tudo usando a palavra, a gente percebe que foi ele que aparece no Jardim do Éden, ele que começa a ludibriar e a enganar a Eva através da serpente, possuindo a serpente. Então assim, é muito interessante, porque a forma que Satanás tenta enganar Eva é verdadeiramente uma obra-prima de sutileza. Então ele engana, ele mentiu, ele usou da astúcia e ele fraudou tudo aquilo que Deus tinha falado. Satanás ataca o quê? O lado mais fraco. Satanás, ele é muito interessante porque a palavra não fala que ele foi o primeiro Adão, ele foi primeiro em Eva. A mulher ficou enganada e por isso desobedeceu a Deus. Mas a gente percebe que Adão fez sabendo o que estava fazendo. Então, com isso, nós percebemos que Adão foi o que pecou mais. Adão desobedeceu o mandamento de Deus, porque Deus falou para Adão que ele não poderia comer da árvore da vida. E o papel dele era o quê? Cuidar de Eva. Aonde nós podemos ter essa comprovação? Que a queda foi através de Adão, não foi através de Eva. É em 1 Timóteo
2, do 11 ao 15. Então nós percebemos que a queda não se dá em Eva. Talvez ali, se Adão tivesse se arrependido, o homem não tinha caído por completo. Tinha havido só apenas um pecado de Eva. Sem dúvida, o pecado de Adão era maior do que o de Eva. A raça humana caiu em Adão e não em Eva. Também outra referência, Romanos 5,12. Depois você dá uma olhada ali. Então, é mais fácil enganar a mulher do que o homem. Porém, a fraqueza do homem é a mulher. Então, se você é casado, se você namora, se você tem um compromisso com alguém aí, então fique ligado, porque Satanás ele vai atacar o vaso mais fraco. Então, o posicionamento precisa ser muito grande, o posicionamento do homem precisa ser muito grande perante a isso. Fechou? Vamos lá. Houve um resultado. Essa queda ela não foi em vão, gerou consequências. Então, o primeiro casal cai em pecado, logo eles sentiram o que depois da queda? Culpa e vergonha do seu pecado. Sabemos isso porque eles colocam folhas de figueiras para proteger ali os órgãos genitais, para proteger, e eles se escondem de Deus. Mas é muito interessante porque estavam ali se sentindo o pior, estavam se sentindo realmente ali péssimos com a situação. E não é muito diferente de nós. Quando nós caímos, muitas vezes a nossa reação é o quê? Correr, se esconder. Nós não queremos nos aproximar de Deus, nós não queremos nos encontrar com Deus, porque há vergonha. Só que a gente percebe que a palavra fala o quê? Que Deus se achega àqueles dois. Deus se achega a Adão e Eva. Então o primeiro casal ele cai devido à tentação de Satanás. Mas assim, é muito interessante porque Deus ele não aceita desculpas diante da nossa queda. E foi justamente o que Adão e Eva fizeram. Eles não confessaram o erro deles. Eles não confessaram a queda deles. O que eles fizeram? Eles já vieram com desculpa. E Deus não aceita isso. Se você errou, se eu errar, nós devemos nos achegar a Deus com um coração sincero. Afinal de contas, a palavra fala que Ele esquadrinha os nossos corações. Então, é muito interessante porque nós podemos ver essa verdade pela maneira que Deus castiga os dois. Então, assim, Deus, ele julga o quê? Não a situação ali do pecado, ainda que o pecado foi algo extremamente grave, mas você percebe que o fugir do erro foi a pior coisa que eles fizeram. Muito provável, se eles tivessem se arrependido, se posicionasse, a consequência seria diferente. A consequência viria, mas seria diferente. E aí, por causa do pecado e rebelião do homem ali, de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a criação toda. A maldição pronunciada por Deus fica na mesma ordem que a tentação do pecado do homem aconteceu. Primeiro Satanás, a serpente, é amaldiçoada. Depois Eva e finalmente Adão, ele foi extremamente culpado ali devido àquele erro. E aí nós vamos comentar um pouco. A semente foi amaldiçoada pelo quê? Não por causa da sua própria culpa, mas como uma lembrança de condenação e fim de Satanás. Mas a maldição da serpente é verdadeira e literal. Ela é a criatura mais desprezada de todos os animais e anda sobre o seu ventre no pó da terra e todos os dias de sua vida. Como ficou a serpente antes da queda? É pior que isso, Satanás é chamado da antiga serpente. Você viu que consequência grave? A mulher Eva também foi amaldiçoada, houve uma consequência do seu erro, com a maldição dolorosa e humilhante, porque ela tomou a iniciativa da transgressão contra Deus, do pecado. O sofrimento da mulher no mundo tem sido grande. A dor da gravidez e do parto, o vaso mais fraco fisicamente e nas culturas não cristãs. O tratamento dela ainda fica pior na consideração dos seus sentimentos e a necessidade da submissão ao seu marido e o domínio dela e o domínio do homem sobre ela. Então gerou uma consequência gravíssima pela queda de Eva. E finalmente Adão cai, foi amaldiçoado também, com a maldição pior, porque o grau de pecado dele era pior. Lembra, nós sempre devemos lembrar, quanto maior o pecado, maior a consequência.
Ele ouviu a voz da sua esposa e fez o que ela queria, sabendo que era errado, pois ele não foi enganado. Então, você percebe que Adão ele teve a maior consequência. Então, quando a Bíblia fala que o homem viveria do suor do seu trabalho, não significa que trabalhar é errado, amém? Mas houve uma consequência. A dinâmica do mundo era totalmente diferente. A palavra fala que haveria espinhos sobre o que o homem cultivar. Então é muito interessante porque essas pragas elas se dão início justamente na queda do homem. E consequentemente, a partir desse dia, o homem foi decretado como um período estipulado ali, um período real de morte. O homem não viveria mais até a eternidade. Então é muito legal porque até a criação sofreu um resultado da queda. A gente percebe que tudo mudou, a dinâmica do mundo mudou. Um dos versículos que falam um pouco sobre isso é Romanos 8, do 18 ao 23 e Hebreus 9, 23. Então, Deus ele arranca Adão e Eva do jardim do Éden. Deus decreta que eles não mais comeriam ali aquela árvore da vida, do bem e do mal. Há uma morte espiritual, há um distanciamento, um arrancar ali de Adão e Eva. Então há uma consequência gravíssima devido à queda. E é muito legal porque a gente vê que Deus ele explica de forma extremamente detalhada. Deus não quis esconder nada da gente. Então eu te incentivo, leia a palavra, busque na palavra, busque um direcionamento de Deus. Mas é muito legal porque a gente já vê a graça de Deus logo em Gênesis. Gênesis 3, a gente percebe que já há a promessa messiânica, a promessa que Jesus viria. Lá atrás, lá na criação do mundo, mostra ali já a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, o amor que Deus tem por nós. Nós realmente somos amados por Deus. O homem caiu em pecado e perdeu tudo. Por isso o homem sofreu a condenação de Deus. Mas Deus em nenhum momento abandonou o homem. Em nenhum momento Deus nos abandonou. E assim é a nossa vida, nós erramos e Deus não nos abandona. Deus quer o nosso melhor. E é muito legal porque Deus buscou o pecador. Então, nós já percebemos ali que não há ninguém que busque a Deus. Mas Deus busca o pecador. Referências que falam sobre isso. Romanos 3,11, Salmo 114, do 1 ao 4. Deus buscou o homem que estava sendo condenado pelo seu erro. Deus busca o pecador a salvação e não vice-versa. Romanos 10:20 fala sobre isso. Então Deus nos achegue a nós, não nós nos achegamos a Deus. Ainda que haja a nossa ação de ir na igreja, ainda que haja a nossa ação de pegar a palavra, sempre vai ser Deus que nos achega. Deus se possibilita ser achado, como diz a palavra dele. Então Deus já promete o Salvador em Gênesis 3,15. Deus já fala de Satanás. Deus fala que Cristo esmagaria Satanás. Então a gente percebe que o plano de Deus é extremamente perfeito. Deus já faz a promessa messiânica desde lá de trás. E aí é muito legal porque a gente vê Deus providenciou o quê? As túnicas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então Deus providenciou tudo e observou que a forma que Adão e Eva se escondeu era uma forma totalmente errada. E nós já aprendemos o quê? Deus sacrificou animais para fazer as túnicas necessárias para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então foi feito um curso de sangue. O animal inocente, que nós podemos simbolizar como Cristo, Jesus, Filho de Deus, foi sacrificado pelo próprio Deus para pagar o erro de duas pessoas, de Adão e Eva. E esse animal não tinha nada a ver com isso. É muito interessante porque lá na frente a gente já vê Deus ensinando a Moisés que o quê? A vida está no sangue. E a importância da vida. Deus mostra que o sangue é uma matéria extremamente importante no mundo espiritual. Hebreus 9:22 fala o seguinte: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue,
não há perdão. Deuteronômio 12:33 fala a mesma coisa, mas não comam sangue, porque sangue é vida, e vocês não poderão comer a vida com sangue. Então, o cordeiro sem mácula já está ali, lá atrás, sendo colocado. Deus já prepara a mente do ser humano, já prepara tudo para mostrar que Jesus viria lá na frente. Então, a morte de um ser inocente, de um cordeiro sem mácula, é para mostrar o quanto é grave o pecado. E o inocente acaba pagando o preço, nesse caso um animal. 1 Pedro 1:18-20 fala o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como deu o Cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha como Deus é perfeito! Como esse primeiro casal ficou vestido com essas túnicas feitas por Deus. Nós somos vestidos pelas túnicas feitas por Jesus Cristo. Então não importa o quanto você tem errado, não importa o quanto você tem cometido erros, se você está afastado de Deus, se arrependa, peça perdão para Jesus Cristo, os seus pecados vão ser perdoados. Sim, haverá consequência pelos seus erros, mas há possibilidade de ter uma nova vida. E eu te convido a isso. Tenha uma nova vida, amém? Todo esse conhecimento é fantástico, mas sem a aproximação de Deus, sem a aproximação do Evangelho, de nada vale. Esse conhecimento vira um conhecimento que flutua no universo, e não é isso que Deus quer. Essa palavra, ela traz vida, e eu espero que você tenha gerado vida e que você seja impulsionado a aprender mais sobre a palavra de Deus. Fechou? Não deixe de comentar. Se você gosta dessa parte da Bíblia, da era da criação, comentem aqui embaixo. Amém? Compartilhe com a galera. Lembrando que a gente vai fazer uma maratona. A gente vai falar de Gênesis e Apocalipse. E vai ser muito interessante. Fechou? Ouça, reflita e escreva sobre isso.